Meus amigos suburbanos, beleza? Eu sou o Fernando, sou o goleiro suburbano. Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal com muitas informações do mundo do futebol. Hoje a gente vai fazer uma análise tática sobre o grande jogo que tivemos ontem no Campeonato Português entre Vitória de Guimarães e Sporting. Vamos também falar sobre o ato de vandalismo, que aconteceu lá em Portugal, apedrejar o ônibus do Benfica. Vou explicar para vocês sobre isso melhor. Vamos falar também sobre o Flamengo, que está sendo exemplo para a Conmebol. Vamos falar também sobre o Diego Costa, jogador do Atlético de Madrid, que foi condenado a 6 meses de prisão, mas tem uma explicação melhor para isso. Ele não vai ser preso, né? Vamos falar também sobre a grande contratação do Chelsea, que deu um chapéu no Liverpool, para conseguir. Vamos falar também sobre o Fred, que finalmente chegou ao CT do Fluminense, e muitas outras informações do futebol. Então fiquem ligados. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e deixem aquele like. Venham comigo para esse vídeo. Vamos falar de uma negociação importante, para um clube brasileiro aqui, o Atlético Paranaense. Como eu estava dizendo, o Atlético Paranaense chegou a um acordo com o Nice da França e... Caraca, mané! Caraca, mané! Pô, pessoal, desculpa aí, sério, desculpa aí mesmo. Que deu um problema aqui agora na telha, tacaram o chinelo aqui, desculpa aí. Como eu tava falando, o Atlético Paranaense e o Nice chegaram a um acordo, e o brasileiro defensor Robson Bambu chegará à França ainda nesse mês, provavelmente. Vai jogar pelo Nice da França. É uma contratação interessante, um grande jogador. Ganhou a Copa do Brasil com o Atlético Paranaense e tal, alguns títulos importantes, Ficou até com o olho bem inchado na final da Copa do Brasil do ano passado. Ficou, acho que tomara que dê tudo certo para ele, que faça boas atuações, que jogue muito bem lá, que tenha uma grande continuidade na sua carreira. Bom, e vocês viram no último vídeo que eu tinha dito que o Fred estava pedalando de bicicleta, para fazer uma boa ação. Cada quilômetro que ele percorresse de bicicleta, ele ia doar cestas básicas. E bom, hoje ele conseguiu concluir esse desafio. Chegou aqui no Rio, chegou no CT do Fluminense, depois de 5 dias pedalando direto. Descansou um pouquinho na quinta-feira, mas depois continuou pedalando, Vocês podem ver aí na foto, várias cestas básicas aí que ele tirou foto. Ficou muito bacana. Os parabéns aí pro Fred por esse grande gesto que ele conseguiu fazer. Bom, vocês lembram do Yaya Touré, aquele jogador africano, que falou que uma hora que poderia vir pro Vasco, mas não foi, ia pro Botafogo, mas também não foi. Bom, um dos dirigentes do Botafogo, aquele Montenegro, que ultimamente tem falado muita besteira, de verdade. Bom, ele deu a seguinte declaração sobre Yaya Touré. Ele disse o seguinte: tem gente que diz eu não sei o dia de amanhã, O amanhã em relação ao Yaya Touré, eu sei. Esse cara não pisa mais no Botafogo. Então, dá pra ver aí que Yaya Touré irritou muito, não só a torcida do Botafogo, mas também os seus principais dirigentes. Bom, e nesses últimos dias o Montenegro, que eu tinha acabado de falar agora, dos dirigentes do Botafogo, tem dito que só os clubes pequenos querem a volta do Carioca, que o Botafogo não quer porque não faz sentido, e o Flamengo também quer porque precisa e tal, Então o presidente do Madureira deu a seguinte resposta ao Montenegro: olha só, o Botafogo vai em direção a tudo que o Fluminense decide. Votou sim, aí o Flu votava não. E ele, presidente do Botafogo, Mufarege, mudava. Não é muito firme. Quem manda lá não é o presidente do Botafogo, é o Montenegro. Uma declaração bem forte, bem crítica. E é verdade.
né? Quem tem o Montenegro parece que manda mais que o presidente no Botafogo, tem dado mais declarações que o presidente, declarações até desnecessárias, vocês podem ver nos últimos dias aí, ele tem falado muita bobagem, muita besteira. Então eu em parte concordo com o presidente Madureira. Vamos agora falar de Flamengo, meus amigos, porque bom, nesta semana a Conmebol anunciou que vai adotar o protocolo da pandemia desenvolvido pelo Flamengo para todo o continente sul-americano. Bom, Márcio Tanuri, que é o médico do Flamengo, e Mário Monteiro, que é preparador físico do Flamengo também, eles participaram de uma videoconferência para falar sobre o assunto. É muito interessante, né? Realmente o Flamengo voltou aos treinos, mas voltou com todos os cuidados. Falaram que criou um hospital, né, para ajudar os times pequenos, fez uma parceria também. Então o Flamengo tem conseguido uma ótima estrutura, tem ajudado bastante. Bem legal. Vamos agora para Portugal, falar do campeonato português. Vamos agora falar do Benfica, né? O Benfica empatou ontem com o Tondela por 0-0, perdeu a chance de chegar à liderança do campeonato e abrir uma vantagem sobre o Porto. Agora o Benfica... Desculpem, mais uma vez peço perdão de verdade, mas como eu estava dizendo, né, o Benfica perdeu a chance de chegar à liderança e abrir uma vantagem sobre o Porto. Agora os dois clubes, os principais rivais, né, de Portugal, assim, os principais clubes de Portugal estão empatados em 60 pontos. Mas o Porto está em primeiro, né, por conta de uma diferença assim, de saldo de gols, vitórias, né, e bom... Depois do jogo, os torcedores do Benfica ficaram furiosos com a equipe e alguns vândalos apedrejaram o ônibus da equipe portuguesa. E tivemos alguns jogadores que foram para o hospital e tal, né? Foi o Weigl e Zivkovic, isso mesmo. Eles foram levados para o hospital, mas passam bem, né? E ficaram muito chateados com tudo isso que aconteceu. Vamos agora falar de uma grande contratação que o Chelsea está encaminhando. Bom, após quase fechar com o Liverpool, né, a equipe vermelha, o Liverpool, não quis pagar o valor do jogador, o valor total. Timo Werner, o grande destaque do RB Leipzig, na Alemanha, ele vai fechar com o Chelsea. Timo Werner vai fechar com o Chelsea. E a equipe azul vai pagar 60 milhões de euros pelo jogador. Ele já foi pretendido por alguns outros clubes também, Barcelona, o próprio Bayern de Munique, o Liverpool também. Mas o Chelsea conseguiu dar um chapéu no Liverpool e agora está muito bem encaminhada a contratação do atacante alemão. E bom, vamos lembrar também que o Chelsea está montando uma grande equipe, né? Já tinha uma grande equipe, uma boa equipe. Tinha um bom goleiro, Kepa, tem o Kanté, tem o Zuma, tem o Aspilicueta, vai ter agora o Ziyech, que estava no Ajax, agora vai ter também o Timo Werner. Então está montando uma ótima equipe para a próxima temporada. Muito bom, muito boa mesmo. Esta semana confirmaram as datas dos jogos de volta da Copa Itália. Um torneio nacional da Itália muito importante que já está na fase semifinal. Vamos às datas dos jogos. Dia 12 de junho desse mês agora que a gente está, Juventus e Milan. Lembrando que o primeiro jogo foi 1-1 na ida, né? E o segundo jogo da semifinal, Napoli e Inter de Milão. O jogo da ida foi 1-0 Napoli, né? E esse jogo vai acontecer no dia 13 de junho. É um grande torneio, já está chegando na fase final. E a final da Copa Itália vai ser no dia 17 de junho, né? Muito perto, né? A semifinal da final muito perto mesmo, né? Então se preparem porque teremos grandes jogos nos próximos dias. Bom, vocês já sabem que a Premier League anunciou que voltará finalmente com as partidas de futebol. Teremos grandes jogos na volta. E, bom, a ESPN e a Fox Sports fizeram uma fusão.
né? Elas vão se juntar daqui a 2 anos, mas enquanto isso não acontece, elas vão compartilhar os direitos de transmissão de alguns campeonatos. Bom, e um desses campeonatos é a Premier League, que será transmitida para os dois canais, as duas operadoras. Vai ser muito bacana, né? Vai adicionar bastante, vai agregar bastante, vai ser bem legal mesmo. Aí que agora Fox Sports transmitindo o campeonato português, que tem o direito de transmissão da ESPN, né? Então vai ser muito bacana. Vamos falar agora de Diego Costa, meus amigos, porque o jogador brasileiro do Atlético de Madrid, brasileiro naturalizado espanhol, né, foi condenado a 6 meses de prisão devido a uma infração tributária. Ele fraudou 1 milhão de euros, mas não será preso. Ele vai pagar uma multa de 543 mil euros. Então, é aí uma situação que não foi muito boa para o Diego Costa. Vamos agora fazer a nossa tradicional análise tática. Bom, para o jogo, o Vitória de Guimarães começou a partida no esquema tático 4-3-3 e o Sporting começou no 3-4-3. Bom, no início do jogo, o Vitória de Guimarães começou no ataque, dando algumas chances de gol, conseguindo algumas chances de gol, mas não soube aproveitá-las, né? Principalmente na lateral direita, né? O Mathieu, o jogador do Sporting, foi bastante acionado na lateral direita para defender, até porque o Sporting joga no 3-4-3, então sempre fica cada um de um lado, né? Então é muito importante. E depois disso aí, de alguns minutos, né, desse início do jogo, o Sporting foi para o ataque. E em um desses ataques, lançaram a bola para frente. O goleiro do Vitória de Guimarães, brasileiro, o Douglas, tentou dominar e sair jogando. Só que não deu muito certo, né? Vocês podem ver aí na imagem agora, ele tentou dominar e sair jogando, mas o jogador roubou a bola dele, o jogador do Sporting, o Sporar, roubou a bola, pegou e fez o gol, abriu o placar 1-0 para o Sporting no primeiro tempo. Bom, e depois desse gol, né, o Sporting pressionou ainda mais a equipe do Vitória de Guimarães no ataque e também na marcação. O Vitória sentiu o gol de uma forma muito clara. Depois disso, o Vitória deixou muitos espaços no meio da defesa, chances para os jogadores chutarem facilmente, livremente, né? Mas no final do primeiro tempo ainda, o Vitória de Guimarães também deixou alguns espaços nas laterais, perdeu na velocidade, porque o Sport tinha um jogador muito rápido na lateral também. Esses jogadores não eram lá essas coisas em termos de rapidez, né? Então, nesses termos de velocidade, assim, de rapidez, agilidade, o Sport ganhou e soube atacar. Aí no primeiro tempo foi marcado praticamente por erros dos goleiros e muitas faltas, porque, né, o Maximiano, goleiro do Sporting, errou na saída de bola, vocês podem ver aí agora, e o Vitória de Guimarães empatou em 1-1. E no segundo tempo, né, logo no início do segundo tempo mesmo, saiu o gol do Sporting, talvez numa marcação muito equivocada do Vitória de Guimarães e numa saída do goleiro muito antecipada mesmo. Vocês podem ver aí agora, o Vitória de Guimarães deixou grandes espaços na defesa, no meio da defesa, nesse gol também vocês estão vendo agora, né? Então falhou bastante, né? O jogo foi muito marcado por alguns erros dos goleiros, erros graves, grandes erros, né? Grandes falhas, mas também por buracos nas defesas, buracos no meio, né? Na lateral direita, na lateral esquerda. Lembrando que no 3-4-3 o Mathieu do Sport foi muito acionado, na lateral, então é importante. E nos 67 minutos de jogo, mais ou menos, o Vitória de Guimarães conseguiu um empate. O empate, depois disso, foi um grande jogo, foi um jogo equilibrado, para se dizer, mas marcado por erros e falhas, né? Mas acontece, nem sempre é o nosso dia, é normal isso acontecer. E esse foi o vídeo de hoje, meus amigos. Obrigado pela atenção, por terem visto esse vídeo, de verdade, pelo apoio que vocês têm me dado todos esses dias. E, por favor, se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos e deixem aquele like. Valeu, tamo junto, amigos suburbanos.